Esses dias eu encontrei daqueles caderninhos que a gente escreve, né, de metas para o próximo ano, e muitas delas, por mais que eu me esforçasse, elas nunca saíam do papel. Eu confesso que uma delas, algumas delas, na verdade, né, mais de uma, eu já tinha até me esquecido, né, que eu tracei aquilo, e, cara, nada funcionava, tá? Eu já usei vários aplicativos para me ajudar também e, de fato, nada começou a andar. Até que eu descobri uma coisa muito, muito, muito poderosa que me ajudou, de fato, nisso, tá? Algo simples, mas que muda tudo. Algo, cara, que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Se você for essa pessoa que não consegue parar de fumar, parar de beber, não consegue largar doce, não consegue emagrecer, cara, fica aí até o final, porque esse vídeo com certeza vai mudar a sua vida, eu garanto. Oi, eu sou o Marcos, eu sou uma pessoa comum com você, mas que decidiu não viver uma vida comum. Aqui eu compartilho meus aprendizados sobre crescer no YouTube e na vida sem ilusões. E hoje, em respeito total ao seu tempo, não quero pedir like, não quero pedir inscrição, quero ir direto pro conteúdo. No vídeo passado eu comentei sobre quão idiotas é criar metas. E nesse canal mesmo eu tinha criado um desafio de 180 dias, né, a qual consistia em ganhar uma renda extra, né, de forma recorrente, de R$ 5.000 em 6 meses. E lá nesse outro vídeo eu expliquei por que eu desisti do desafio e por que ninguém deve criar metas, e prometi que nesse vídeo eu traria um sistema totalmente eficaz, que de fato vai funcionar sem meta vazia nenhuma. E para você criar um sistema que realmente funcione e para ficar bem didático, eu dividi isso em 3 partes. E a primeira parte é o seguinte: ao invés de criar metas, coloque na cabeça que você já é a pessoa que você quer se tornar e principalmente que você já tem as coisas que você quer alcançar. A maioria das pessoas, na verdade, não conseguem cumprir aquelas listas de promessas de final de ano porque elas acham que a mudança ela tem que vir de fora para dentro. Aí cria aquele sentimento tipo, quando eu sentir vontade, eu vou à academia. Quando o dinheiro sobrar, eu vou começar a poupar. Estou tentando parar de tomar refrigerante, mas está difícil. Não, não faça dessa forma. Haja como se você já fosse aquela pessoa que já tem aqueles resultados. Pessoal, me perdoe, minha filha acordou, eu precisei vir para cá, me rearranjei aqui rapidinho para continuar o conteúdo. Vamos continuar o raciocínio. Então, vou desenhar isso na sua cabeça para ficar bem amarradinho. Vamos imaginar que você está numa festa, né? E nessa festa tem 2 pessoas, né? E você é o garçom dessa festa. E você está servindo refrigerante para um grupo de pessoas. E uma pessoa diz para você o seguinte, quando você oferece refrigerante: olha, não, eu não vou querer porque eu estou tentando parar. Aí você vai em uma outra pessoa que decidiu, né, que parou de tomar refrigerante. Você oferece, né, o refrigerante e ela fala o seguinte: não, eu até tomava, mas eu parei de tomar refrigerante. Hoje eu não sou uma pessoa que toma mais refrigerante. Cara, é bem provável que a primeira pessoa que está tentando parar de tomar refrigerante em poucas semanas, né, talvez prolongando por um pouco mais de tempo, alguns meses ou mais um mês, ela vai voltar a tomar refrigerante, porque ela não decidiu ainda não aconteceu aquela mudança de dentro para fora, a qual a outra já decidiu. Ela falou: não, eu já me tornei uma pessoa que não toma refrigerante. E uma história clássica que narra muito bem isso com maestria é aquele filme Rei Leão, né? Quem nunca assistiu o Rei Leão? O filme conta a história ali do Simba, né? E chega a determinada parte do filme que o Scar, né, ele praticamente meio que dá um golpe, né, de estado, por assim dizer, no Simba, e ele bota em dúvida, né, a identidade do Simba, né, fala: olha só o que você fez, né,
todo mundo vai sentir vergonha de você, isso aqui é uma grande vergonha. Olha, faz o seguinte, não olhe para trás e fuja, né? De fato, ele foge ali daquele reino, né? Foge de todas as responsabilidades, né? De talvez um futuro rei. E ele vai lá para um lugar, arruma dois amigos, né? Que não querem nada com nada, Timão e Pumba, né? Que ensinam o Hakuna Matata para eles, né? Uma vida sem responsabilidades. E o resultado disso é que você vê um leão sem responsabilidades, que deveria ser o rei da selva ali, né? Comendo insetos. E ele passa parte da infância, né? Até a vida adulta dele ali, comendo insetos, até que ele encontra uma amiga dele lá, né? A Nala. E ela fala que o reino está todo destruído, está todo zoado lá. E tudo muda, né? Até que ele vê uma imagem ali do pai dele, né? Falando com ele. E eu lembro até hoje que o pai dele fala assim: lembre-se quem você é. Então, a partir do momento que ele relembra quem ele é e assume a identidade dele como rei, né? Ele volta, assume as responsabilidades dele ali, né? Como rei, e toma o reino de volta. E eu vou contar um segredo para vocês. E aqui no canal também, tudo mudou. Quando eu deixei de ser uma pessoa que faz vídeos para tentar fazer um canal crescer. E ao invés disso, eu coloquei na cabeça que, de fato, eu sou um criador de conteúdo, né? Agora são 10h47. O meu canal está com uma média de 640 inscritos, né? E eu tenho certeza que quando eu abrir o YouTube Studio amanhã de manhã, o número de inscritos vai ter aumentado. Aí depois que eu tomei essa postura de que eu sou um criador de conteúdo, não uma pessoa tentando fazer o canal crescer, todos os dias, né, passou milagrosamente a chegar inscritos no meu canal. Então eu sou a prova viva de que quando você assume a identidade da pessoa que você quer ser, né, já passa a agir como tal, e também já passa a agir como se já possuísse as coisas que você almeja, de fato, as coisas começam a acontecer. Qual que é o hack que eu coloquei na minha cabeça? Eu tenho uma ideia muito louca, que é de colocar um zero à direita de quase tudo. Por exemplo, igual agora, eu tenho 640 inscritos, né? Eu colocando um zero à direita, eu já imagino que eu tenho 6.400 inscritos. Então, caraca, eu tenho 640 inscritos, né? Mas eu tenho que agir, né, como se já possuísse 6.400 inscritos. Será que hoje, com 640, eu estou tendo a mesma postura como se eu tivesse os 6.400 inscritos, né? Será que eu estou com postura? Será que o meu cenário aqui tá legalzinho, né? Será que, por exemplo, agora a minha filha tinha acordado e tal. Será que isso me impediu de gravar, me impediu de assumir o compromisso de estar aqui fazendo o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, sabe? Isso aqui é um trabalho, como outro qualquer, né? Apesar de hoje, nessa data, hoje é dia 12/9, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas até o presente momento o YouTube ainda não me paga nada. Mas eu trabalho com um compromisso como se já recebesse. E se você quer me ajudar a materializar mais rápido essa ideia de chegar aos 6.400 inscritos, é muito fácil. É só clicar no botão embaixo, inscreva-se, para você não leva nem 3 segundos. Mas para mim que está começando, faz toda a diferença, tá bom? Muito obrigado. O passo número 2 é tornar o processo claro e objetivo. Sabe por que a maioria das pessoas, elas criam metas de final de ano e não cumprem? Às vezes não é nem questão de força de vontade. Eu tive força de vontade, né, de fazer várias coisas, porém me faltava clareza. Você tem que tornar isso muito claro. Um exemplo prático disso: se você é homem e é casado, assim como eu tenho certeza que em algum momento a sua esposa pediu para você consertar algo na casa, né? E você prometeu que ia fazer,
porém passaram-se semanas e você acabou tomando uma bronca porque passou bastante tempo e o mesmo defeito estava lá e, de fato, por mais que você tenha força de vontade, né, você não fez. E isso é justamente por falta de clareza. Por exemplo, ela pede para você furar um parafuso na parede para ela colocar um espelho, por exemplo. Então, assim que a sua esposa pedir, você tem que mentalizar: olha, eu vou furar ele na quarta-feira, às 15 horas, porque eu vou chegar mais cedo do trabalho, eu vou ter um tempo livre. Então, na quarta-feira, às 15 horas, eu vou estar furando a parede. Então, isso acontece justamente pela falta de clareza. Por exemplo, pedir para furar a parede. Que dia que você vai furar a parede? Qual horário você vai furar a parede? Vai ser de manhã? Vai ser à tarde? Quais ferramentas você vai usar? Isso tem que estar bastante claro na sua cabeça, para você já mentalizar o dia da execução. Porque se você deixar vago, qualquer compromisso de imediato que tiver pode te atrapalhar. Às vezes você simplesmente pode esquecer, se distrair com outra coisa e assistir jogo ou uma coisa do tipo e não fazer nada. A prova de que isso é real, eu vou ler esse livro aqui, o Hábitos Atômicos, na página 67, para mostrar o quão isso é real. Inclusive, o link do livro vai ficar na descrição. Comprando pelo link da descrição, eu ganho uma pequena porcentagem, a qual eu uso para comprar mais livros, para trazer mais conteúdo para você. Então, é um jogo de ganha-ganha. Você compra o livro, você fica mais inteligente e eu estou sempre lendo para trazer mais conteúdos para você aqui no canal. Então, vamos lá. Em 2001, pesquisadores da Grã-Bretanha começaram a trabalhar com 248 pessoas para criar melhores hábitos de exercícios ao longo de 2 semanas. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo de controle. A essas pessoas foi solicitado apenas que registrassem quantas vezes se exercitavam. O segundo grupo foi o grupo da motivação, e essas pessoas deveriam não só registrar os treinos, mas também ler artigos sobre os benefícios do exercício. Os pesquisadores também explicaram ao grupo como o exercício reduz o risco de doença coronariana e melhora a saúde do coração. Finalmente, havia um terceiro grupo. Esses sujeitos receberam a mesma apresentação que a do segundo grupo, o que garantiu que tivessem níveis iguais de motivação. No entanto, foi-lhes pedido que formulassem um planejamento de quando e onde se exercitariam durante a semana seguinte. No entanto, foi-lhes pedido que também formulassem um pedido de quando e onde se exercitariam durante a semana seguinte. Especificamente, cada membro do terceiro grupo tinha que completar a frase: durante a próxima semana, vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos no dia tal, às horas tal, em um local tal. No primeiro e no segundo grupos, de 35 a 38% das pessoas exercitaram-se pelo menos uma vez por semana. Curiosamente, a apresentação motivacional dada ao segundo grupo parecia não ter um impacto significativo no comportamento, mas 91% do terceiro grupo se exercitou pelo menos uma vez por semana a mais do que a taxa normal. Você entendeu o poder disso? Cara, por exemplo, se você quer começar a correr, cara, coloque ali na sua agenda os dias e as horas que você tem vago disponível para começar a praticar e já coloque em prática. Isso não é publi, nem divulgação, nem nada, mas eu, por exemplo, uso o Google Agenda e tem tudo anotado. Os dias e horários que eu vou me exercitar, que eu vou fazer roteiro, que eu vou gravar, que eu vou ler, que eu vou brincar com os meus filhos, enfim, eu tenho tudo registrado ali para, de fato, eu estar aqui no ponto A e ir caminhando para o ponto B, onde eu quero chegar. E, inclusive, aqui cabe aquela filosofia de 1% ao dia, que também está presente nesse livro, né? Eu fiz um vídeo todo falando sobre esse conceito com mais detalhes, e eu vou deixar no final desse vídeo, então assiste lá depois também. Aí uma coisa muito importante, diferente das pessoas de desenvolvimento pessoal que a gente vê por aí, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não fazer da sua vida, porque
Isso é bastante individual, mas tenha coerência na hora de montar essa rotina. Por exemplo, eu vou citar um exemplo meu. Eu não coloco na minha agenda leitura depois das 8 da manhã, porque eu sei que é um horário onde meus filhos vão estar acordados, eles vão estar querendo minha atenção, vão estar querendo brincar, montar pecinha, fazer um monte de coisa. Então, de fato, não é uma boa hora para ler. Não faça nada parecido. Não vá, por exemplo, como eu, marcar leitura ou gravação na hora que você está com crianças em casa ou algum momento que não dá para fazer, tá? Senão você só vai colher frustração. Isso só você consegue fazer, só você tem como ter dados para você montar a sua agenda. Agora, antes de ir para o passo número 3, eu só vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, porque, cara, se não deixar um like nesse vídeo, é bem provável que esse vídeo fique flopado e essa mensagem não chegue a mais pessoas. Então, ajuda o meu trabalho agora, são 11 e pouca da noite, eu estou aqui gravando para vocês, eu trabalhei hoje, então dá uma força pro trabalho continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Posso contar com sua ajuda? Muito obrigado, você é demais. E finalmente, passo número 3, preparar o ambiente. Cara, isso aqui é muito subestimado, tá? Mas eu sou a prova viva de que, cara, isso aqui é muito real. Eu, quando fazia tecnólogo em logística, eu aprendi no curso que, dependendo da forma que você expõe certos produtos, né, em um mercado, por exemplo, podem cair ou aumentar as vendas de determinado produto. Por exemplo, guloseimas, todo mundo sabe que fica ali naquela região do caixa, né? Porque automaticamente supermercados criam filas, né? E como tem filas, dá tempo suficiente para as crianças enxergarem aquelas guloseimas, né? E ficar chorando, fazendo toda aquela pirraça, chantagem emocional para os pais, abrirem suas carteiras, né, para as crianças pararem de chorar, enfim. Isso todo mundo sabe. Só o que talvez a maioria não saiba é que os produtos que dão mais lucro para os supermercados, eles ficam na prateleira mais ou menos na altura dos olhos, né? A qual a pessoa consegue enxergar aquela oferta, ela não tenha aquela, digamos assim, ela não tem que pensar muito. Ela olha, ela já pega aquilo e coloca no mercado, e coloca no carrinho, desculpa. E geralmente os produtos que dão menos lucro, eles ficam mais escondidos, onde você tem que ter um esforço a mais para estar pegando, tá? E, cara, vai por mim, isso funciona muito. A verdade é que o ser humano ele é muito preguiçoso, cara. Ele não gosta de ter trabalho, ele não gosta de procurar. Nosso cérebro, apesar de muito inteligente, ele não gosta de ter muito trabalho. Então, por isso que muitas das vezes é mais cômodo você ficar assistindo videozinhos de Reels, né, ao invés de pegar um bom livro para ler. E por isso que é muito mais cômodo você ficar ali no celular assistindo Reels, né, TikTok, do que pegar um bom livro para ler. Por que eu estou desenhando isso na sua cabeça? Que você pode e deve usar isso em seu favor. Um exemplo, você precisa fazer uma dieta mais equilibrada, já deixa, né, por exemplo, se for frutas, já deixa todas elas cortadas dentro da geladeira, já deixa os elementos que fazem parte da sua dieta de uma maneira visível na prateleira, de fácil acesso, porque se de fato ficar escondido, você não consegue ter disciplina para manter a dieta. O mesmo serve para eliminar coisas ruins. Por exemplo, se você bebe ou se você fuma, você deve evitar ambientes onde pessoas fumam, tem que tirar toda a bebida alcoólica da sua casa. Eu sou a prova viva de que isso funciona. Eu, quando vou gravar, por exemplo, eu deixo o ambiente todo preparado, né? Geralmente, diferente de hoje, eu gravo lá no quarto, mas até que eu tô gostando daqui. Então, eu tenho uma pilha de livros, inclusive eu trouxe a tela outra para cá, né? Eu tenho até um suporte de celular, porém não estou gostando muito de gravar com ele. Eu achei
os livros, por incrível que pareça, né, mais prático, né? E eu tenho um suporte que foi feito para pequenininho, que foi feito para deixar o celular em pé. E assim, eu acho que enquadra melhor. Eu deixo esses mesmos livros lá em cima da minha mesa, né? Eu deixo o suporte dentro da gaveta, bem pertinho, né? Eu tenho uma caixinha, né, desse microfone aqui, ele vem dois. Eu deixo ele bem perto ali também na gaveta, só abrir, já pegar, eu já plugo o adaptador, né, do microfone, já deixo aqui e estou pronto para gravar. Porque como eu sempre falo, né, eu sou casado, eu tenho 2 filhos e, cara, eu tenho que aproveitar o máximo o tempo que eu tenho para gravar. Então imagina se eu não deixasse o ambiente preparado, tivesse que empilhar o livro todas as vezes, tivesse que caçar o microfone, estar perdido em outro canto na casa, enfim, eu perderia muito tempo. Então, quando você prepara o ambiente, fazer o que deve ser feito se torna irresistível e à prova de falhas. E agora a parte mais importante desse vídeo. Eu quero saber o que você vai fazer com todas essas informações que eu te passei. Cara, coloque em prática, tá? Não, que isso não seja somente um vídeo que você vai deixar passar batido na sua vida, depois você vai assistir um monte de Reels que vai derreter seu cérebro e vai fazer com que essa informação poderosa suma do seu cérebro. Não faça isso, tá? Anote esses 3 pontos. Coloque na cabeça que você já é a pessoa que você quer se tornar e que você já tem as coisas que você quer alcançar. Torne o processo claro e, de fato, melhore o ambiente, tá? Cuide do ambiente, deixe aquilo fácil, tá? Então anota, veja esse vídeo quantas vezes forem necessários, tá? E o conteúdo nunca acaba aqui, a gente sempre continua nos comentários, né? Como eu falei, é um bate-papo, né? Sinta-se à vontade para discordar de alguma coisa, né? Eu não sou dono da verdade, então lá nos comentários a gente enriquece ainda mais o conteúdo. Então, a gente se vê lá nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Fica com Deus e tchau!